Olá, eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo de Kennedy Litaif. Eu vou tratar sobre o tema Cuba. Muitos associam ateísmo ao comunismo ou ao socialismo. O comunismo nada mais é que o estágio final do socialismo, onde Karl Marx acreditava que até mesmo o Estado deixaria de existir. Os comunistas geralmente são ateus, mas o ateísmo existe muito antes do comunismo. O ateísmo existe desde quando existiu a humanidade, surgiu a humanidade, existe o ateísmo. Então não há nenhuma equivocada aqueles que associam o ateísmo ao comunismo ou qualquer política de esquerda ou de extrema esquerda. Cuba, a República de Cuba, ela é formada, ela é uma ilha e a República de Cuba é formada por mais de 4.000 ilhas. Havana é a capital de Cuba. É a maior cidade e a capital de Cuba. Santiago de Cuba é a segunda maior cidade de Cuba. Cuba fica a 145 quilômetros dos Estados Unidos, fica próximo à Jamaica, se encontra ali nas ilhas caribenhas da América Central. A história de Cuba é interessante. Eu irei começar pela época do ditador Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era militar, ele era um ex-general e contava com o apoio do exército. Na época de Fulgêncio Batista, muitos falam que Havana, isso é até retratado nos filmes, né? que Havana era um celeiro de mafiosos e prostituição. Não existe uma grande cidade que não tenha também essas mazelas. Temos que conviver com essas mazelas. Aí os detratores ou os apologistas do comunismo, eles adoram retratar esse período do Fulgêncio Batista. No período de Fulgêncio Batista, arranha-céus foram construídos, houve um grande incentivo também, um grande crescimento também da produção musical. Havia até mesmo bandas de rock cubanas. Então todo o setor artístico, ele crescia muito, ele se valeu muito desse período de Fulgêncio Batista, apesar de ser um ditador. O problema de Fulgêncio Batista é que no segundo mandato ele começa a impor condições, a controlar Cuba com mão de ferro. Esse foi o grande problema de Fulgêncio Batista no segundo mandato. Aí, em 1956, Fidel Castro, ele tentou, ali através de uma atitude revolucionária, tomar o quartel de Moncada, em Cuba. Só que essa experiência foi frustrada e o Fidel Castro, em 1956, ele ficou preso 2 anos, saindo em 1958. Em 1959, ele conhece o Ernest Che Guevara. Ernest Guevara de la Serna, esse seria o nome. O Che, Ernest Che Guevara, porque Che é uma interjeição. O Che Guevara, quando ele falava, ele usava muito Che. É parecido com interjeições, tá, né? E o Che Guevara usava muito quando falava essa interjeição Che. Então ficou sendo Che Guevara.
né? Ernest Che Guevara. Mas, na realidade, o nome dele era Ernest Guevara de la Serna. Che é uma interjeição que foi associada ao nome dele e por isso o Che Guevara. O Che Guevara era um médico argentino. Ele conheceu o Fidel Castro. Quando ele foi solto, o Fidel Castro foi para o México. E o Che Guevara, ele conheceu o Fidel Castro no México. Em 1959, houve uma nova tentativa de destituir o Fulgêncio Batista do poder. E eles conseguiram com êxito, né? A partir da Sierra Maestra, eles conseguiram destituir o governo de Fulgêncio Batista, que contava também com o apoio do exército, mas ele foi destituído e acabou se exilando, né, para salvar a própria vida. Aí, com a entrada, então, de Fidel no poder, dos comunistas no poder, aí a situação de Cuba, apesar da taxa de analfabetismo ela ser 99%, mais de 99%, 99,8% da população é alfabetizada. É uma população com mais de 11 milhões de habitantes. 99,8% da população é alfabetizada. Mas, assim, muitos, o ícone do Che Guevara, a imagem do Che Guevara está estampada em camisetas, né, nos carros. Existem por toda a América Latina praças públicas, escolas, hospitais, postos, até postos de saúde, em homenagem ao guerrilheiro e político Che Guevara. Mas a história não é bem do jeito que contam, né? Ele é utilizado, por exemplo, qual sindicato que se preze que não tem uma imagem do Che Guevara? Mas na realidade o Che Guevara, o próprio Fidel Castro, ele não era comunista. Só quem era socialista era o Che Guevara e o Raul Castro, que era o irmão do Raul Castro, que inclusive depois que o Fidel Castro adoeceu e renunciou, entrou o Raul Castro no lugar do Fidel Castro. Só o Raul Castro e esses eram socialistas, né? Vocês podem inclusive pesquisar entrevistas com ele afirmando mesmo que ele não era comunista. Depois é que ele nunca foi comunista. Depois é que eles então eles não recebem o apoio dos Estados Unidos. Eles acabam tendo problema com os Estados Unidos e ocorre um embargo econômico com relação aos Estados Unidos. E eles são obrigados, então, forçados a se juntar com a União Soviética. Com o fim da União Soviética em 1991, com a dissolução da União Soviética em 1991, então Cuba se encontrou em sérias dificuldades econômicas, financeiras. E o que acontece na realidade é que Che Guevara, ele matou, por exemplo, uma criança de 12 a 14 anos porque ela protegeu o pai. Esse garoto foi levado para o paredão, o Che estava com a mão na cintura e andando de um lado para o outro, até que falou para que esse menino de 12 a 14 anos se ajoelhasse. Mas ele não se ajoelhou. O Che Guevara chegou, pronunciou uma frase, garoto valente, e deu um tiro de pistola na cabeça do garoto e matou o garoto. Che Guevara matou muita gente. Che Guevara, por exemplo, propôs como uma forma de reduzir o caos, a situação econômica em Cuba, a redução salarial. Então muitos hoje usam a bandeira ali com uma imagem do Che Guevara,
mas ele propôs a redução salarial para poder amenizar a situação que Cuba se encontrava quando eles entraram no poder. Porque tudo que foi construído, tudo os arranha-céus, o grande investimento, a grande urbanização e infraestrutura foi na época do governo do Fulgêncio Batista. Então, a partir desse momento também, em que tudo fica sendo do Estado, ou seja, se o dono daquela empresa, que não é mais propriamente o dono da empresa, ele produzir 100 quantidades, ele vai receber a mesma coisa. Se ele produzir 1000, ele vai receber a mesma coisa. Com isso, acabou ocorrendo uma recessão. Uma recessão é uma falta de produtos básicos, de commodities, ali em Cuba. O Che Guevara também não era um bom economista, porque ele propôs a policultura. E é sabido que a grande força econômica de Cuba é a produção, é o cultivo de cana-de-açúcar. E ele propôs então o cultivo de várias culturas, não só da cana-de-açúcar, de outros vegetais. Mas acontece que isso acabou gerando um desequilíbrio ainda maior. Ele, em afirmações, inclusive tem documentos oficiais, ele sempre enfatizava o seu caráter violento, o seu caráter brutal. Ele foi, por exemplo, o presidente do Banco Central lá em Cuba. E ele ia trabalhar, exercer a sua função de chefia com o seu uniforme militar verde oliva e a sua boina preta com uma estrela ao centro e armado. E ele fazia as pessoas esperar horas a fio e atendia essas pessoas com os pés na mesa. Era muito autoritária o posicionamento do Che Guevara. O próprio Che Guevara ele foi responsável pela construção de campos de trabalho forçado. Simplesmente, se o rock, qualquer cultura que fosse, por exemplo, principalmente dos Estados Unidos, ele foi proibido. Era proibido até mesmo andar de cabelo comprido, camisetas de rock. Perseguiu católicos, perseguiu protestantes, perseguiu gays, sim, porque o Ernest Che Guevara era extremamente homofóbico. E por ele ser muito homofóbico, então que houve também essa perseguição também aos gays e outros grupos. Che Guevara, ele nasceu em 1927 ou 1928 e morreu em 1967. Ele morreu lá na Bolívia. Ele cometeu um erro gravíssimo porque ele não analisou a topografia de Cuba, a topografia da Bolívia. Por ele não ter examinado a topografia da Bolívia, ele contava com a adesão dos camponeses, mas não houve essa adesão dos camponeses. Ele foi com um número muito pequeno de pessoas e acabou sendo capturado lá na Bolívia, onde que o exército boliviano o capturou e ele foi executado na Bolívia. Então, por trás de um mito, por trás de um mito que se construiu atrás da figura de Che Guevara, porque isso rende muitos dividendos à indústria capitalista. Até uma ironia, que ele que criticou tanto o capitalismo, hoje é um ícone de vendas de camisetas, de bottoms, a sua figura estão estampadas em todos os lugares. Inclusive também ele era mandado para campo de trabalho forçado, viciados também,
usuários de drogas também. E a gente vê aí, né, tantos roqueiros aí com a camiseta do Che Guevara. É uma ironia. Eu mesmo sempre fui adepto, sempre admirei o Che Guevara. Até admiro o Che Guevara pela bravura dele. Mas hoje não admiro como mito. Eu até estranhava que um homem não podia ser tão perfeito. Era claro que isso era um produto mesmo, que isso era um produto de fabricação da mídia. Eu desconfiava, como que um homem pode ser tão perfeito assim? Não é possível. Eu admirava, mas eu sempre desconfiei. Mas procurem pesquisar a verdadeira história de Che Guevara. Por exemplo, um bom livro que eu recomendo é a História Politicamente Incorreta da América Latina. Lá vocês vão ver detalhadamente a história, a verdadeira história de Cuba, a verdadeira história de Che Guevara. Eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo de Kennedy Litaif. Muito obrigado.